Porque aqui vamos abordar uma polêmica, uma grande polêmica nos últimos dias aqui na semana, que é uma suposta negociação de um terreno do ABC Futebol Clube em pleno processo de recuperação judicial. O assunto causou grande repercussão porque teria, em tese, pego de surpresa a imprensa, torcedores e até alguns conselheiros do clube. O tema escalou e gerou até uma entrevista coletiva do presidente do ABC, Eduardo Machado. Pensando em esclarecer de vez o assunto, já está aqui conosco, como eu falei, o próprio presidente do clube, Eduardo Machado, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, presidente. Boa noite, Enio. Boa noite, Dinarte. Boa noite a todos os ouvintes da 96 FM e aquele que nos acompanham aí também pelo YouTube. Que o clube recebeu na sua conta o montante de... Foi R$1 milhão? Foi R$1 milhão. R$1 milhão sem vender... Eu vou chegar lá. Sem alienar... Tá. Nenhum patrimônio. Tá, como é que foi feito isso? Vamos lá. O que o ABC recebeu? O ABC recebeu, primeiro, uma proposta, certo? E uma intenção de compra. Sim. Certo? Uma intenção. É você receber uma proposta de intenção de comprar qualquer negócio que você tenha. Você não fechou o negócio. Você recebeu uma proposta de alguém dizendo: ABC, se eventualmente algum dia você quiser vender essa sua área ou qualquer outra área do clube, especificamente aquela área que está em questão, o senhor assinou? Eu tenho interesse. O senhor assinou? O termo de intenção, ele foi assinado por ambas as partes. Pelo ABC. Termo de intenção. Exatamente. Então é um contrato. Não é um contrato. Não é um contrato. É um termo de intenção. Peraí, você vai me deixar. Você vai me deixar explicar. Eu estou fazendo uma certo? pergunta. E eu vou responder. Se você me deixar explicar, eu vou responder. Bem, mas eu estou respondendo a pergunta de Enio primeiro. Mas eu estou perguntando, eu estou concluindo a pergunta. Só estou dizendo isso. Quer dizer que então é um termo de intenção com assinaturas? Claro. É um termo de intenção de compra com assinatura. E dentro desse termo de intenção, certo? Dentro desse termo de intenção tem uma caução, certo? Que foi paga pela incorporadora, certo? Essa caução foi paga peraí, só um minuto, deixa eu concluir. Essa caução, ela foi paga pela incorporadora para ela ter, durante 6 meses, certo? Um direito de preferência, caso o clube venha aprovar durante esses 6 meses, certo? Algum tipo de venda de patrimônio dentro do Conselho Deliberativo. E isso está no termo de intenção. O que houve em todo esse processo, certo? Foi uma inversão de valores. Foi inversão de valores porque não houve venda, porque não houve alienação de patrimônio. O termo de intenção. O termo de intenção já está no Conselho Deliberativo. Vai apresentar na justiça. Presidente, deixa eu só fazer uma pergunta. Porque o senhor tem recuperação judicial. Mas só fazer uma pergunta. O senhor falou que no acordo de recuperação judicial, nenhum imóvel do ABC, nada do ABC pode ser negociado, nada pode ser alienado. Claro. Em 6 meses. E a gente não alienou e nem vendeu. Eu sei. Mas por exemplo, o senhor está dando vamos dizer, uma preferência a essa construtora, a essa incorporadora, de uma eventual compra. E o senhor nesses 6 meses, o senhor vai apresentar esse plano, apresentar essa proposta ao Conselho Deliberativo. E como é que fica o plano de recuperação judicial? E a justiça. Como é que fica? Enio, vamos lá. Eu vou repetir. O ABC, ele não fez, certo? O ABC não teve, até o momento, o ABC não firmou nenhum contrato de compra e venda, nenhum contrato de alienação, certo? E nenhuma obrigação de venda. É porque talvez, eu vou chegar lá também, só um minuto. Talvez essa, mas você pergunta, não quer deixar eu concluir. O senhor entendeu? A resposta é sem fim. Por exemplo, esse termo de intenção foi assinado antes ou depois da recuperação judicial? O termo de intenção ele foi assinado depois da recuperação judicial. O senhor, para assinar esse termo, o senhor foi aconselhado por seu advogado particular, advogado do clube ou advogado da recuperação judicial? Nós temos pelos dois. Tanto pelo advogado da recuperação judicial, certo? Como advogado do clube. O ABC não faz absolutamente nada hoje. Se o ABC for vender uma garrafa de café, certo? Isso tem que passar pela recuperação judicial. Mas não foi de venda. Mas não foi de venda. Mas é uma responsabilidade. Não foi de venda. Como é que numa recuperação
judicial, uma empresa que está com problemas, alguém vai chegar e dar 1 milhão de graça, não teve uma garantia, não tem assim um contrato, preferência. O senhor pagou alguma comissão, algum corretor ou escritório de advocacia nessa negociação? Gustavo, nós temos contrato, certo? Com 3 escritórios, Mas certo? foi pago que fazem, foi pago pelo clube. Exatamente. Foi, exatamente. Mas é isso, são obrigações, o senhor tem processo de recuperação judicial. Presidente, Não sou eu, não, é justiça. Presidente, isso. deixa eu perguntar aqui pro senhor, Eu tenho uma pergunta também, mas... Só pra gente escalar aos poucos aqui. O senhor falou que dentro de 6 meses, o senhor tem um prazo nesse contrato que o senhor assinou com essa incorporadora de 6 meses para negociar junto ao Conselho Deliberativo a venda ou não, a alienação ou não desse terreno, dessa parte Enio, 6 meses é o prazo de preferência. Prazo de preferência. Certo? Tá bom. É o prazo de preferência. Certo. Acabando esses 6 meses. Acabando esses 6 meses, esse termo de intenção, ele é revogável a qualquer momento. A qualquer momento ele é revogável, entendeu? A qualquer momento esse dinheiro é revogável. Eu não tenho que expor as finanças do clube para você, entendeu? Aí o senhor diz que tá tenho que expor as finanças do clube para você. Mas o senhor tem entendeu? Uma obrigação com a justiça. Mas é com a justiça, não é com você. Eu sei, mas eu tô perguntando. É com a justiça, não é com a justiça, não é com você. Celular, entendeu? O senhor pegou o dinheiro e diz que não é um contrato, que não tem obrigação. Que é um termo de intenção, exatamente, não é um contrato. Não é um contrato. Deixa só de não é um contrato. O plano de pagamento de contas do ABC está sendo elaborado. Foi gerado uma obrigação, homem. Ninguém recebe 1 milhão dando tchau, não. Tá certo. Vai, Dinarte, pergunta. Obrigado pela entrevista. Deixa eu pegar a cronologia. O senhor foi eleito em novembro de 2024. Isso. Posse em dezembro. Em abril, 4 meses após, pediu recuperação judicial. E aí, pelo que está no processo de recuperação judicial, é de onde vem minhas dúvidas. Em 2024, o passivo era de 42 milhões. Na sua gestão, se acrescentaram mais 5 milhões de passivo. Então, foi a 47 milhões. A margem operacional, que era de menos 100% em 2024, caiu 60 pontos e foi a menos 160. O resultado do exercício, em 2024, menos 6 milhões. Até agora, 2025, menos 8 milhões. O déficit acumulado, que era de 35 milhões em 2024, agora está em 40, como eu disse, por causa desses mais 5 milhões. Diante de tudo isso, o senhor acha que é o gestor habilitado a gerir isso aqui, até porque, sob a sua gestão, o déficit cresceu? Não, o déficit não cresceu na minha gestão. 5 milhões. Todos esses débitos da recuperação judicial, certo? Todos esses débitos da recuperação judicial, eles estavam já no programa Conta Azul do ABC Futebol Clube. A gente não cresceu o débito do ABC Futebol Clube em momento algum. A gente não tem nenhum passivo trabalhista nesse tempo de gestão, certo? A gente não tem. Você está me dizendo aí que a gente aumentou o nosso déficit em 5 milhões em 4 meses? Entre tava o balanço e a recuperação judicial. Então o que tem que ser questionado é o balanço do clube. Eu estou falando sinceramente com base no processo que o ABC ajuizou de recuperação judicial. Claro, mas todas essas contas, elas estavam em aberto no programa, no Conta Azul do ABC Futebol Clube. A gente colocou tudo dentro da recuperação judicial, tudo que estava em aberto. Se o balanço do clube no ano passado ele estava apresentando um déficit de 35 milhões, aí o que tem que ser questionado, me desculpe, é o balanço do clube. Como é que a gente vai aumentar em 5 milhões de reais? Você vai aumentar em 4 meses 5 milhões de reais? De quê? De onde? Presidente, isso é impossível. Pode terminar. Mas assim, como o senhor é o gestor do clube, o presidente do clube, eu entendo que herdou uma situação que financeiramente já era difícil. Não é esperado que de alguma maneira o senhor mitigue essa situação, porque se a gente pegar as entrevistas, até eu me lembro de uma em que o senhor fala sobre plena capacidade do ABC funcionar. Se há plena capacidade, por que pedir recuperação judicial? A recuperação judicial, Dinarte, ela foi pedida porque o ABC é um clube inadministrável hoje.
Não só hoje, mas há muito tempo. Como é que você vai administrar um clube com 42 milhões de reais em dívida? A ABC tem um passivo tributário hoje de 22 milhões de reais. A ABC tem um passivo trabalhista de quase 8 milhões de reais. E como é que o senhor assina um contrato de o ABC tem um passivo. O ABC tem um passivo de fornecedor, de credores, de pessoa física também, de mais de 8 milhões de reais. Então tudo isso a gente botou na recuperação judicial para fazer um plano de pagamento desses credores de acordo com a nossa capacidade de pagamento também. O senhor sabe que se apresentou o plano de recuperação judicial, por exemplo, do Sport Recife, que é o mesmo escritório que está fazendo do ABC Futebol Clube, eles conseguiram um desconto lá no montante da dívida de 80 milhões, de 80% da dívida. Então é isso que nós vamos buscar para o ABC. O que a gente vai buscar para o ABC Futebol Clube é uma redução dessa dívida, certo? Que hoje ela gira em torno de 42 milhões de reais, que é o que foi apresentado. A gente está em fase agora de análise dessa dívida, certo? Para saber de fato se cada credor desse, ele tem a comprovação da dívida também, que isso é um outro ponto importante, certo? Porque às vezes você diz que é credor do ABC Futebol Clube, mas às vezes você não tem como provar. O senhor comunicou ao gestor do ABC, o interventor judicial, esse contrato contrato não, que não é contrato, é um novo intenção de venda. O senhor comunicou ao gestor judicial? O escritório comunicou. Ao gestor judicial. O escritório comunicou. O senhor sabe que toda essa confusão que está ocorrendo, se o senhor apresentar esse contrato ou essa intenção, tudo se resolve? Porque o senhor não apresenta? Já está no Conselho Deliberativo. Mas por que o senhor apresenta a imprensa? Já está no Conselho Deliberativo. Presidente, porque eu não tenho obrigação de apresentar a imprensa. Então por que o senhor não tenho obrigação de apresentar a imprensa? De guerra que o senhor perdeu de comunicação. Eu não tenho obrigação de apresentar a imprensa. Mas você tem mais não tenho, você sabe por quê? Você sabe por que eu não tenho obrigação de apresentar a imprensa, Gustavo? Porque pessoas como você ficam desvirtuando a realidade. Não, vocês ficam dizendo. Não, eu não vendi. Eu não vendi. Mas eu não vendi. Mas você teve a intenção de venda. Presidente, mas vendeu? Não, mostra o contrato. Já não vendeu. Vamos deixar. Você entende o que é uma venda? Eu entendo. É o quê? Uma venda começa a partir de um contrato quando se recebe algum sinal. Um contrato de quê? De compra e venda? Pode ser, mas o senhor engavetou. Não engavetei, tá no conselho. Não. Tá no conselho deliberativo. Mas o senhor tá da justiça. Mas eu devo satisfação. Não tá acima da justiça. Eu não devo satisfação a você. Eu devo satisfação ao conselho deliberativo do clube e exatamente a juíza da recuperação judicial. Exatamente. Não, hoje mais não. Gustavo, hoje mais não. Porque todas as ações trabalhistas do clube, certo? Hoje elas são gerenciadas pela juíza da recuperação judicial. Então você está equivocado mais uma vez. Deixa eu só fazer uma pergunta. Se no final dos 6 meses... Não tem obrigação de apresentar você, nem a imprensa. Tem obrigação de apresentar o conselho. No final dos 6 meses, se essa negociação não for conclusa, se essa negociação não for concluída, quais os deveres e quais as obrigações do clube perante a incorporadora? Ou seja, a incorporadora aportou um valor de R$1 milhão no ABC Futebol Clube e tem 6 meses de preferência. No final desses 6 meses, se não for aprovado, se não for definido com relação à conclusão desse negócio, vamos dizer desse negócio, quais são os deveres, quais são as obrigações do ABC Futebol Clube com a incorporadora? O ABC tem a obrigação de devolver o dinheiro ou não precisa mais devolver o dinheiro? Enio, é o seguinte, porque tudo isso começou quando a incorporadora ela nos procurou a princípio para eles tinham um determinado interesse em fazer um stand de venda ali na Rota do Sol e um acesso que depois disseram que era uma rua. É um acesso do stand de venda para o empreendimento deles, que fica ali atrás do Frasqueirão, certo? Certo. Aí as pessoas falaram, não, mas isso daí é servidão de passagem, certo? Isso aí pode se caracterizar futuramente como servidão de passagem. Não, não pode, porque a empresa, ela tem acesso pela rua de trás, certo? Então a gente tem 2 obrigações, certo? A primeira obrigação, se o Conselho Deliberativo aprovar, certo? É a gente abrir esse acesso interno, que ele não é uma rua, é um acesso interno, certo? Da Rota do Sol até o empreendimento. E vou dizer mais, esse acesso interno
caso seja aprovado pelo Conselho Deliberativo, ele iria resolver um problema do ABC também. E eu vou dizer a você por quê. Todo jogo no Frasqueirão que tem com torcida rival, a polícia diz que o problema do Frasqueirão é porque ele só tem um acesso e só tem uma via de acesso para as duas torcidas. Com esse outro acesso, a gente poderia fazer um acesso da torcida rival pela rua de trás. E outra coisa que foi dita, isso vai desvalorizar o patrimônio do ABC. Eu até concordo que isso poderia desvalorizar o patrimônio do ABC se, porventura, alguém tiver a ideia de vender toda a área do ABC, inclusive o Frasqueirão. Pode se perder, né? Porque aquela rua... Hoje não. Mas entenda, hoje não. Entrar numa recuperação judicial, hoje não. Você tem que pagar. Mas você tem que apresentar um plano. Na vez passada o senhor falou em como é que chama? Renda variável. Não pode contar com renda variável. Qual é a renda fixa do ABC hoje? O ABC tem renda fixa. O ABC tem renda de participação na Copa do Brasil no próximo ano. O ABC tem renda de participação na Copa do Nordeste no próximo ano. Mas foi argumento que o senhor usou. Renda variável. Não, mas você tem uma capacidade de distorcer as coisas que é impressionante. Tem a renda variável. Peraí, deixa eu falar. A renda variável que eu falo é que eu não posso contar, por exemplo, que o ABC vai participar da Copa do Brasil e vai chegar na terceira fase ou na final da Copa do Brasil. Isso é uma renda variável. Mas a minha renda fixa é a minha cota de participação na Copa do Brasil, certo? Quanto é? 1.800.000 reais. Pronto. E aí, dos 44 milhões, mas você tem que apresentar por mês. E você tem que apresentar por mês. Mas você parece que é o juiz da RJ ou é o escritório. Fale baixo, rapaz. Fale baixo. Você não é o dono da verdade, não. Mas o senhor tá alterando. Fale baixo. Eu não tô alterado, não. Quem tá alterado é você. Eu tô calmo demais. Eu tô calmo demais. Quanto foi o valor que o senhor pagou de comissão dos escritórios? Eu tô calmo demais. Quanto foi o valor de comissão que o senhor pagou dos escritórios? Vai procurar saber. Não responde nós, não. Vai procurar saber. Quanto foi o valor? Deixa o Dinarte perguntar. Vai, Dinarte, pergunta. Na coletiva. Isso tá ficando feio porque tá virando um bate-boca. Eu sei, mas só que ele tá ficando feio, tá virando um bate-boca. Ele não responde assim, quanto é o valor. Tá. O presidente aqui tem liberdade, tá no microfone da rádio, de revelar valores. Se ele quiser revelar os valores, ele revela. Se ele não quiser revelar os valores, ele não vai revelar. Ele tem um compromisso com o ABC Futebol Clube, ele tem um compromisso com o Conselho Deliberativo, né, que eu inclusive já sei que alguns conselheiros vão cobrar na justiça que seja apresentado esses valores, esses contratos, enfim, todas essas minúcias aí, mas é um assunto que ele vai discutir com a diretoria dele. Então a gente não pode ficar cobrando aqui que ele revele valores, enfim, ele revela se ele quiser, ele tem liberdade para isso. Fala, Dinarte. Na primeira coletiva em que o senhor deu após ajuizar o processo de recuperação judicial, o senhor falou que era uma medida amarga e necessária, e já estava no radar durante o processo eleitoral e que esse era um momento de transparência que nunca se teve no ABC. A minha pergunta é se durante o processo eleitoral se estava no radar essa recuperação, se isso foi apresentado à torcida de maneira clara, se isso foi posto de maneira transparente, como o senhor disse que é um momento de transparência que nunca antes se teve no ABC. Você fala em relação ao processo de recuperação judicial ou esse o processo de recuperação judicial? O processo de recuperação judicial, Dinarte, primeiro, a gente não poderia sair alardando nos quatro cantos que ia entrar em recuperação judicial, certo? Isso não tem como, porque você causa já um alvoroço nos seus credores. Isso não contradiz o aspecto de transparência que o senhor invoca para a sua gestão? Mas, Dinarte, o processo de transparência que a gente invoca para nossa gestão, certo? Ele também tem os limites, certo? De estratégia, porque, eu repito, a recuperação judicial, ninguém sai por aí dizendo que vai entrar em recuperação judicial. Uma empresa, quando entra em recuperação judicial, ela não faz um anúncio dizendo que vai entrar em recuperação judicial. Ela apenas comunica que entrou em recuperação judicial. Entendeu? Então, assim, você fala na questão no quesito de transparência, mas esse processo que nós fizemos agora, certo? Ele é um processo transparente. Ele é um processo extremamente transparente, porque ele teve um termo firmado onde tem
todas as condicionantes deste termo de intenção dentro disso daí, dentro deste termo, certo? Ele tem todos os valores dentro deste termo, ele tem todas as condicionantes, todos os deveres, todas as obrigações dentro deste termo. Agora, o ABC, ele não é um órgão público. O ABC, eu repito, eu devo satisfação à torcida, certo? Eu devo satisfação ao Conselho Deliberativo do ABC Futebol Clube, certo? E a gente precisa cumprir com esses ritos. E tanto que o contrato já está com a diretoria do ABC Futebol Clube, entendeu? A gente já mandou para a diretoria do Conselho Deliberativo do ABC. Já está lá para eles analisarem junto com a Câmara Jurídica para dar um parecer. Se tiverem alguma sugestão de algo que a gente possa, sei lá, de repente aditivar neste termo para dar mais segurança ainda ao clube, não tem problema, a gente faz. A gente faz. O que a gente fez até então foi uma prerrogativa da diretoria executiva do clube. Repito, porque não houve alienação de patrimônio, não houve transação financeira dando o bem como garantia, não houve venda. Então isso não fere o estatuto em absolutamente nada. Em meio a essa questão das últimas semanas, houve algo especificamente que o senhor até falou sobre fake news, mas tem algo além desse ponto que incomoda o senhor pela abordagem que tem sido feita? Eu acho que é o fato de dizer que foi uma venda. Isso é o que mais incomoda. Presidente, agora eu queria só que porque não foi venda. Eu queria só que o senhor me respondesse a pergunta. Ao final dos 6 meses, que foi o prazo estabelecido nesse suposto contrato ou nesse acordo que o senhor fez com a incorporadora, se ao fim desses 6 meses o negócio não for concluído, né? Qual a obrigação que o ABC tem com a incorporadora e qual a obrigação que a incorporadora tem com o ABC? Hoje não existe obrigação nenhuma do ABC para com a incorporadora, nem com a incorporadora com o ABC. Vamos lá. Os 6 meses, certo? É um prazo de preferência. Vamos lá, vamos para a prática. Se o Conselho Deliberativo do ABC aprovar, ou se não aprovar, certo? Uma venda de patrimônio, alguma coisa, que cabe a gente também levar ou não levar. Sim. Mas vamos dizer que apareça uma outra proposta, certo? De venda, sei lá, durante esses 6 meses, certo? O que é que a preferência diz? Ela diz que você vai chegar para a empresa, olha, você fez uma proposta de 30, chegou outra de 40. E aí, você vai pagar os 40? Não, eu não quero. Então, já morre aí. Certo. Passou os 6 meses, certo? Nós temos 2 opções. Uma é aprovar no Conselho Deliberativo, certo? O acesso do stand de venda para o empreendimento. Mas isso, o acesso interno. Mas, presidente, certo? só uma pergunta. Isso não tem que passar pela justiça, Não, porque não é venda ainda, repito. Isso não é venda. A gente está fazendo um acesso interno. É um acesso interno. Tá. Que vai dar acesso, inclusive, ao módulo 3, que hoje nós não temos acesso. Esse acesso interno não vai ser incorporado à incorporadora. Não, é um acesso é um acesso interno do clube. É um acesso interno do clube. Para que a empresa use para sair do seu stand. Você vai lá visitar o stand, certo? Você foi lá, fechou o negócio ou não fechou o negócio, você vai sair daqui e vai visitar o empreendimento. Tá. Entendeu? É um acesso interno, não é uma rua. Então, primeiro que para ser uma rua de servidão pública, você tem que fazer todos os trâmites no município. Certo. Então não é uma rua. Então já a minha pergunta é diferente. Então, se o Conselho Deliberativo não aprovar, vamos esquecer a justiça, né? O senhor disse que a justiça não tem nada a ver com isso, é só um acesso. Se o Conselho Deliberativo não aprovar, o ABC vai ter que devolver o dinheiro à incorporadora, ou você não precisa devolver o dinheiro à incorporadora? Se o Conselho Deliberativo não aprovar, vai ter que devolver, claro. Sim. Óbvio que vai ter que devolver. Eles fizeram uma caução por uma preferência em uma eventual. Em uma eventual venda. E o ABC Futebol Clube, o senhor acha que daqui a 6 meses teria caixa para honrar esse compromisso? Mas não preveu, mas não tem prazo, Enio, para devolução. Não é a gente devolver dentro de 6 meses. Os 6 meses que a gente fala aqui é em cima da preferência. O ABC não teria que devolver em 6 meses. Entendeu? O ABC não teria que devolver em 6 meses. O ABC teria que chamar a empresa. Caso o Conselho Deliberativo não aprove esse acesso interno, certo? O ABC chamaria eventualmente a empresa e negociaria. Acabou.
O senhor falou em conversar de igual com igual para os credores, que são 243 40 e alguma coisa, pelo que está no processo. Já tem um plano concreto de como é que vai ser essa conversa, do que é que vai ser prometido, definido, estabelecido? E a outra pergunta é se há o risco de o ABC falir. Dinarto, vamos lá. Qual é o pé da recuperação judicial do ABC hoje? Em que pé está? O escritório contratado, ele, junto com a administradora judicial, eles estão mandando o comunicado para todos os credores, certo? Primeiro, para que seja comprovada essa dívida, certo? Você é credor do ABC, ok, você é credor do ABC. Você vai ter que comprovar essa dívida junto ao clube, e essa dívida ela vai entrar, ou ela vai permanecer, ou ela vai sair do escopo da recuperação dos credores, certo? Isto feito, a gente já vai ter, certamente, esse valor da dívida do ABC de 42 milhões, ele vai mudar. Porque certamente algumas dívidas dessas não terão comprovação. Então, o que é 42 pode cair, sei lá, para 37, 36. Isto feito, o que é que acontece? A gente vai começar a fazer o nosso plano de pagamento com base nesse valor agora, esse valor real e comprovado pelo administrador judicial, certo? Com base nisso, nós vamos começar a ofertar os descontos, a proposta do clube, para reduzir o montante da dívida. A dívida é 37, certo? Essa dívida, contando com passivo tributário, trabalhista, contando com tudo. 39. Ela saiu de 37, não, tô dando um exemplo aqui. Não, mas eu tô dizendo ela saiu de 39. Tá no processo. 39 certo, pronto, beleza. A dívida do ABC, ela vai cair, certo? Ela vai cair até porque a gente tá mandando a carta para os credores, certo? Isto feito, vai ser feito o plano de pagamento, certo? O ABC vai dizer como é que ele pode pagar, qual é o desconto que a gente vai sugerir para os credores. Em alguns clubes, repito, como o Sport Recife, esse desconto chegou até 80%. Certo? Se esse plano de recuperação judicial não der certo, o senhor considera alternativas como uma SAF? A princípio não. Eu acho que o ABC Futebol Clube, ele tem saída, ele tem solução. O ABC, ele não é um clube falido. O ABC está muito longe de falir, certo? O ABC, ele tem muitas alternativas, certo? Para sair dessa situação. Por quê? O ABC, ele tem... se o senhor disse que se o plano de recuperação judicial não der certo, desconsidera uma SAF e tem alternativas, que alternativas são essas? Vamos lá. O ABC hoje, ele tem, a gente está inclusive fazendo a avaliação, certo? Até porque a Justiça do Trabalho, a juíza da recuperação judicial, ela obriga essa avaliação, certo? Uma avaliação de todo o patrimônio do clube, certo? Todo o patrimônio, para saber de fato o valor real do patrimônio do ABC Futebol Clube, inclusive da área construída, da área não construída, certo? Então, eu acredito em um projeto no ABC Futebol Clube, como vários outros clubes fizeram, certo? A gente tem aquela área ali que hoje está se falando muito em venda, mas ali você pode fazer diversas parcerias imobiliárias também. Como já surgiu aí oportunidades de ter um shopping, para você ter uma renda mensal com aquilo ali. O que o ABC precisa é rentabilizar o seu patrimônio. O ABC não pode tá sentado em cima de uma área valorizada como aquela sem tirar proveito do seu patrimônio, entendeu? A gente precisa achar uma maneira, certo? Uma maneira junto com o Conselho Deliberativo e agora junto com a juíza da recuperação judicial, certo? Para que a gente possa viabilizar aquilo dali. Aquilo só dá despesa para o ABC. O ABC deve na prefeitura mais de 6 milhões de reais só de IPTU. Por causa daquela área, entendeu? O senhor, 1 milhão que foi recebido pelo ABC, esse 1 milhão já foi líquido e daí já pagando a comissão ou sem pagar a comissão? Esse 1 milhão de reais, ele foi recebido, é o valor que estava em contrato, certo?
A comissão não é comissão. A comissão são os honorários, certo? Que foram pagos ao escritório que trouxe e que intermediou. E isso a gente fez de forma muito clara. Até porque se você tocou num assunto aí que é interessante. Um assunto até importante para mim. Até porque se eu quisesse esconder a comissão, Gustavo, os honorários, eu teria recebido o valor líquido. O ABC teria recebido o valor líquido. Porque se você for fazer hoje no futebol, qualquer operação financeira, se você fala hoje, qualquer operação financeira no futebol, certo? O que é que acontece? Se eu quiser antecipar uma receita qualquer da CBF, certo? Ou da Futebol Card, que é a empresa que gere o nosso plano de sócio, certo? Eles têm um fundo de investimento que eles antecipam esse valor, eles cobram a incidência da taxa de juros e cobram o comissionamento deles. Só que sabe qual é a diferença? É que o dinheiro, quando cai na conta do clube, ele já cai líquido. Então é como se não existisse nada disso. E o que a gente fez foi um processo extremamente às claras. Um processo extremamente às claras, inclusive com nota fiscal emitida. Qual a porcentagem? 10% de honorários. 10% de honorários. 10%, exatamente. Pronto, era só 10% de honorários. Você vai ver como trabalhando com clareza, fica muito mais fácil. Não, mas amigo, se tem alguém que trabalha com clareza aqui, sou eu, se Gustavo. Se você tivesse dito desde o começo que eu perguntei, não teria tido. Que pelo processo judicial é preciso fazer uma espécie de inventário do que o ABC tem para ver quais são os ativos e quanto valem. Nesse momento eu queria saber se a gestão do ABC está aberta a uma auditoria promovida pela torcida, que parece bem insatisfeita com o que está acontecendo. Se a torcida poderia, de alguma maneira, se mobilizar para uma auditoria independente no que está acontecendo dentro do ABC. Primeiro que eu não vejo Até porque o senhor falou em transparência. Deixa eu dizer aqui a você. Não, primeiro que eu não vejo insatisfação da torcida com o que está acontecendo, muito pelo contrário. Eu acho que a torcida do ABC entendeu. Até porque a torcida foi determinante para a sua eleição. Claro, mas se você pegar, o ABC ele tem auditoria já. Todo ano tem auditoria contratada. Independente. Entendeu? Tem auditoria contratada. Aceitaria um independente? Dinato, eu não vejo problema. As contas do ABC elas são muito claras. As contas do ABC elas são muito claras. E outra coisa, eu não vejo insatisfação da torcida, muito pelo contrário. Os resultados tão bons. Muito pelo contrário. Os resultados tão bons. De quê? Do ABC, desde os 6 meses que o senhor tem de gestão. O senhor diz, acha que foi muito satisfatório dentro daquilo que o senhor prometeu. Assim, uma gestão parecida com o do Fortaleza. Resultado de quê? De campo, você fala? De campo. Não, o resultado de campo tem que melhorar. Resultado de campo tem que melhorar. Então a torcida tem tá que feliz. melhorar. É isso que eu queria entender. Tem que melhorar. A torcida tá feliz ou tá? Eu tô falando especificamente desse caso. Sim, a torcida entendeu. Nesse caso a torcida entendeu.